O milionário vê seu filho autista dançando com menina negra na rua e tudo muda em instantes. Miguel, o milionário conhecido pela organização rígida e rotina impecável, nunca imaginou que uma simples caminhada na metrópole que domina iria rasgar o véu da sua vida perfeita. A cidade parecia pulsar de luzes e sons naquela noite. As ruas fervilhando com uma energia escondida sob a fachada clara e polida dos prédios. Mas foi ali, numa esquina qualquer, onde tudo escancarou e virou de cabeça para baixo. Ele viu Pedro, seu filho, com o olhar que sempre evitou confrontar, dançando, não apenas se movendo, mas entregando-se como nunca em público, junto a uma jovem negra chamada Lua. A menina tinha olhos impossíveis de desviar, brilhando com liberdade cruel contra a escuridão da rua mal iluminada. A dança deles era uma coreografia vívida que roubava o ar, uma mistura espontânea e elétrica, onde cada passo contava histórias que Miguel jamais permitira a Pedro expressar. O cenário era o filho do milionário, com uma menina de rua, ouviu um murmúrio seco. Outro cochichava. Será que a mãe sabe disso? Aquela senhora não vai aceitar. E no meio do tumulto calado, Miguel sentiu aquele frio cortante que desce pela espinha, a sensação amarga de que aquela visão incomodava mais do que podia admitir. O peito dele apertou, a garganta fechou. Era uma mistura de medo, raiva e um estranho peso de culpa. Culpa por ter esquecido o que é amar verdadeiramente, por jogar Pedro num molde que nunca serviu para ele. Já havia segredos naquela família, sombras que Miguel tentou enterrar bem fundo. A história que Lua carregava sem saber, um segredo inesperado que poderia virar tudo do avesso. E naquele instante, roubado da vida, com o som da cidade misturando buzinas e vozes ao riso solto das crianças, Miguel se viu no centro de uma tempestade que não podia deter. Sua esposa, poderosa e fria, logo surgiria com sua desaprovação feroz, querendo apagar aquela chama de alegria proibida. Laços rompidos, segredos sufocados por anos e anos, prontos para explodir. O olhar firme de Miguel entregava mais do que surpresa. Entregava o início da luta para descobrir quem Pedro realmente é e quem ele mesmo pode se tornar. E assim, naquela esquina qualquer, na cidade grande que nunca dorme, o velho Miguel viu sua vida inteira ameaçada pelo brilho sincero de uma dança. E enquanto Lua e Pedro se perdiam em passos que pareciam desafiar o mundo, a verdadeira batalha de Miguel apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você és. Ele observava cada movimento, cada sorriso, seus corações pulsando em sintonia com o ritmo frenético da cidade. Mas esse momento de pura alegria estava prestes a ser dilacerado por algo que ele nunca poderia imaginar. De repente, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Sofia, a esposa de Miguel, e ela parecia como uma tempestade. Seu rosto estava contorcido por uma mistura de raiva e desprezo. A roupa que ela usava, elegante e imponente, contrastava drasticamente com o ar leve e despreocupado de Lua e Pedro. Miguel sentiu o coração acelerar. O sangue escorreu de seu rosto. Ele sabia que aquilo seria uma explosão. Miguel, o que você está fazendo? A voz de Sofia cortou o ar como uma faca. Ela não gritou, mas a frieza em seu tom era eletrocutante. As pessoas ao redor silenciaram, seus olhos se movendo entre o casal e a dança proibida. Antes que Miguel pudesse defender o filho ou até mesmo tentar explicar, Sofia avançou. Pedro, vem aqui agora. A clareza de suas ordens deixou Pedro paralisado. A fé que ele tinha em seu pai desmoronou em um segundo. Lucas, que até então dançava como se o mundo fosse deles, agora estava preso numa teia de gélido medo. Miguel respirou fundo. Ele precisava proteger Pedro.
precisava defendê-lo daquele olhar duro, daquela desaprovação. Mas, num movimento inesperado, Lua pegou a mão de Pedro e, com determinação, gritou para Sofia: "Por que o amor precisa do seu aval? Ele pode dançar, ser livre, mesmo que você não entenda." O murmurinho da multidão se intensificou. Uns admiravam a coragem de Lua, outros criticavam em sussurros. "Olha o que essa garota está fazendo. Impudente." Miguel estava em choque. Ele se sentia abafado, como se todos os olhos do mundo estivessem nele, esperando por uma decisão. E foi aí que o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Sofia, sem aviso, olhou fixamente para Pedro, e em um instante, tudo mudou. "Você não sabe quem ela é, sabe?" A voz dela, agora carregada de fúria, reverberou. "Ela não está aqui por acaso. Seus pais, Pedro. Eles são perigosos." "Lua é." As palavras da esposa foram interrompidas por um grito vindo da multidão. Um homem surgiu como um vulto sombrio, ofuscado pelas luzes da cidade. Ele tinha um olhar intenso, e as marcas da vida dura estampadas em seu rosto. "Lua, não! Você não poderia ter feito isso." Pedro e Lua se entreolharam, aterrorizados. Miguel estava paralisado, o sangue dele esfriando. "Quem é esse cara?" Seu coração martelava, a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a explodir. O medo e a confusão tomavam conta. No tom de desesperança que cortou o ambiente, o homem gritou: "Eles vieram para te pegar, Lua. Você precisa sair agora." O pânico era palpável, e a cidade ao redor parecia absorver toda aquela tensão. Miguel sentiu um nó na garganta, um aperto no coração. Segredos, revelações e um mistério cortante preenchiam o ar. Enquanto o caos se desdobrava, uma única pergunta pairou sobre todos: quem era realmente Lua? E o que a ligação dela com Pedro poderia significar? Miguel, em meio à confusão, compreendeu que a dança tinha sido mais do que apenas uma expressão de liberdade. Era um anúncio de uma tempestade que estava prestes a atingir suas vidas de uma forma que ele nunca havia previsto. O homem que surgira entre a multidão, ao chamar Lua, transmitia uma urgência palpável. O olhar dele era um misto de desespero e conhecimento profundo, como se estivesse carregando um peso muito maior do que todos ali podiam imaginar. "Você precisa sair agora. Eles virão atrás de você." Sua voz soou como um lamento, e a tensão no ar era eletrizante. Miguel, atônito, fixava os olhos nos dois jovens. "Quem é esse cara? O que está acontecendo?" Pedidos que nunca saíram da boca. Sofia também parecia paralisada, mas um tecer de emoções atravessava seu rosto. O choque misturava-se à indignação, e ela se preparava para agir, um posicionamento que poderia mudar tudo. "Lua, por favor, você não pode ficar aqui." O homem gesticulava, mas algo no olhar de Pedro despedaçou o pânico. O medo dele se transformava em um tipo de determinação. "Se é perigoso, então você precisa explicar." Ele olhou fixamente para o homem, exigindo respostas. A multidão parecia respirar em uníssono, como se suspendesse a expectativa entre eles. "Não é seguro." O homem hesitou, mas Pedro insistiu: "Você não pode só nos deixar assim. Diga a verdade." A honestidade de Pedro era como um grito de socorro. Então o homem respirou fundo, os olhos se endurecendo. "Lua é sua irmã." A revelação caiu como uma bomba, deixando um eco profundo. Miguel e Sofia tremiam, os rostos pálidos. Tudo colidia com aquela verdade absurda. Lua olhou para Pedro e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. "Mas eu não sabia." Ninguém sabia. O sentimento de traição é palpável. A conexão que se formara entre eles agora parecia um espectro, um truque cruel do destino. "Sofia, precisamos esclarecer isso." Miguel finalmente falou, a mão apertando a garganta com medo sem fim. O homem prosseguiu, a voz mais baixa. "Os pais de Lua foram assassinados. Eles descobriram a verdade sobre a família de Miguel, e agora eles estão atrás dela." Sofia piscou, o choque se transformando em raiva. "Você sabia de tudo isso?"
Como você pôde esconder de mim? As palavras dela saíram como uma flecha, cravando-se em Miguel. Ele fez uma pausa, o desejo de se defender se desfazendo. Tudo começava a desmoronar. As luzes da cidade pareciam mais frias, como se estivessem percebendo o drama humano que se desenrolava ali. O homem, ainda tenso, anunciou: "Precisamos ir, Lua. Estão se aproximando." E antes que pudessem perceber, uma sirene ao fundo começou a tocar, cada som ecoando como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Miguel sentiu seu mundo girar. Agora não era mais apenas a dança que ameaçava sua vida perfeita, mas um passado enterrado que estava ressurgindo com força. Ele olhou para Pedro, a fragilidade dele agora exposta. Tudo que construí pode estar errado. O peso dessa constatação o esmagava. Em meio ao caos, a multidão começou a se dispersar, mas não antes de as palavras do homem reverberarem. Não proteger Lua, será tarde demais. Isso soava como o último aviso, um desafio. Miguel sentiu a urgência pulsando em suas veias. A decisão se tornava mais clara. Ele olhou para a Lua. Eu não sei o que fazer. E nessas palavras, a verdade assumiu um novo significado. A segurança que ele pensava ter construído se transformou em um labirinto de segredos. Pedro e Lua eram mais do que apenas dois jovens dançando no escuro. Eram parte de algo muito maior. Sentiu que essa era a hora de escolher: proteger o que lhe era mais caro ou confrontar os fantasmas que assombravam sua família. O dilema agora estava claro. E lá em seu íntimo, Miguel sabia que o futuro da família estava numa linha tênue. As sirenes se aproximavam, e no ar pesado de segredos, uma nova dança estava prestes a começar. Mas qual seria o ritmo? Enquanto o caos se desenrolava, com a cidade pulsando em um frenesi de vozes e sirenes, Miguel se sentia em um redemoinho. Péssimas escolhas o cercavam. Ele olhou para a Lua, que parecia tão perdida quanto ele, e foi nesse instante que algo profundo afundou em seu estômago. "O que você disse?" A voz de Pedro ecoou, um misto de incredulidade e dor. "Sério, como é possível?" Lua, com os olhos transbordando lágrimas, sussurrou: "Isso não pode ser verdade." Só que o homem permanecia firme. "É verdade, Pedro. Os pais de Lua foram mortos por causa de vocês. Vocês dois têm um passado que não podem ignorar." O olhar de Miguel se perdeu na multidão. Ele desejava escapar, um desejo visceral de sumir. O frio na boca do estômago se intensificava, enquanto um desespero profundo o consumia. Ele pensou em como tudo ficaria após essa revelação. E nesse momento, uma explosão de luz teve início na esquina da rua, provocando gritos. Era como se o mundo estivesse se despedaçando ao redor. "Não, eles estão aqui!" O homem gritou, seu rosto se contorcendo em pânico. Era a última coisa que Miguel queria ouvir. Uma multidão de sombras tomou forma, a presença deles se aproximando com uma facilidade assustadora. Os rostos desconhecidos e ameaçadores causavam arrepios na pele. Sofia, já tensa, não hesitou. "Precisamos ir, Miguel, agora!" E como se a urgência da situação estivesse finalmente se infiltrando em seu coração, ele se virou para a Lua e Pedro. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Uma fração de segundo parecia se estender em uma eternidade. Então tudo desmoronou quando um grito ressoou. Era um grito agudo, cheio de dor. Miguel se voltou rapidamente e avistou uma figura feminina caída no chão, sua aparência familiar. Uma mulher com olhos intensos e cabelos escuros, os mesmos cabelos que Pedro havia herdado. Era Clara, a irmã de Miguel, que havia desaparecido há anos. Clara olhou para ele, um misto de dor e desespero. "Miguel, eles estão atrás de mim e de vocês. Você não entende? Lua é..." Os olhos de Miguel se abriram em horrorizada compreensão. As peças se juntavam e cada revelação se empilhava. "Você não pode ser," ele gaguejou, incapaz de processar tudo. O tempo parou.
quando Clara revelou a relação obscura que unia suas famílias. Lua é a filha que você nunca conheceu. Aparentemente, os pais de Clara, com toda a sua crueldade, esconderam a verdade. A cidade ao redor deles encolheu enquanto a verdade se destacava. Miguel estava exatamente onde não queria estar. A dor atravessava seu peito como uma lâmina. Como se todas as lacunas em sua vida, todas as escolhas que ele fizera, o levassem para aquele momento. A multidão agora estava em pânico. As sirenes se aproximavam e a tensão poderia ser cortada com uma faca. Olhar para Pedro era ver seu próprio reflexo, uma versão dele mesmo tomada pelo mesmo medo e dor. Clara, o que você está dizendo? Você tem que nos ajudar. O homem à frente, o estranho que na verdade havia trazido Lua, parecia estar em pranto. Desculpe, mas não tenho tempo de explicar tudo. Eles vinham atrás de mim. Agora eles estão atrás de vocês. Sua voz tremia, o desespero transparecendo em cada palavra. Lua, você tem que ir. Eu não estou seguro aqui. Os ecos da sirene se tornavam cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Miguel sentiu seu coração disparar. O que diabos estava acontecendo? Ele tinha que decidir. Queria proteger sua família. Mas o que isso significava agora? Quem realmente era Lua? O que o destino os aguardava? A densa neblina se espalhou em seus pensamentos. A luta estava apenas começando. Mas um arrepio percorreu sua espinha quando Clara disse: Miguel, há coisas que você ainda não sabe. A verdade sobre seus pais, isso pode mudar tudo. Enquanto ele olhava em volta, a incerteza atormentava seu ser. O passado voltara para consolar e para destruir. O futuro parecia um abismo sem fim. E Miguel percebeu que a dança de liberdade que começou tudo poderia ser também a única resposta para a tempestade que se formava ao redor dele. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo em suas vidas para sempre. O homem olhou para Miguel, e em seus olhos havia desespero e urgência. Você não entende. É por causa dela que todos estão aqui. Lua, é mais do que você imagina. O caos ao redor deles parecia congelar. As sirenes cortavam o ar. Mas tudo o que Miguel conseguia ouvir era seu próprio coração acelerado. Ele estava prestes a perguntar de novo o que tudo isso significava. Mas antes que pudesse, Clara tomou a frente. Precisamos ir agora. Não temos tempo para explicações. Os rostos de Pedro e Lua estavam pálidos, cheios de medo. Por que você está dizendo isso? O que você sabe sobre mim? Lua estava em estado de choque, mas a determinação dela era palpável. O homem insistia. Lua, você é a chave. Eles não podem te encontrar. Uma nova tensão eletrizava o ar. A multidão estava se dispersando, mas ele podia sentir que os olhos de todos estavam fixos neles. As sombras estavam se aproximando. Então um grito cortou tudo, vindo de algum lugar mais perto da esquina. Miguel virou a cabeça e viu de repente um grupo de homens encapuzados, cada um com uma expressão de raiva e determinação, como se soubessem exatamente o que estavam procurando. Miguel! Clara gritou, num impulso. Você precisa saber a verdade antes que isso acabe em tragédia. Miguel sentiu as palavras dela perfurarem seu coração. A verdade? Que verdade? Ele mal podia respirar. A sirene estava mais próxima e o pânico se infiltrava em suas veias. Nossos pais, eles esconderam coisas terríveis. Lua é um dos últimos remanescentes de uma família que foi assassinada. Eles nunca quiseram que você soubesse. Você é parte disso. A revelação caiu como um soco. Miguel recuou, a cabeça rodando em meio a uma confusão de emoções. Eu? O que isso tem a ver comigo? Em meio ao caos, o homem que apareceu anteriormente gritou, eles estão vindo! Rápido! Lua, venha comigo! Mas, antes que ele pudesse mover um músculo, uma sombra se lançou na direção de Clara. Miguel viu tudo em câmera lenta. Um dos homens encapuzados agarrou Clara, suas mãos agarrando seu braço com força.
Você não pode sair. Você não pode se esconder mais. O grito era como uma descarga elétrica, e o impacto fez Miguel tremer. O olhar de Clara se distorceu em horror. Não, Miguel berrou, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ele avançou, empurrando a multidão e se atirando na direção deles. Mas a cena se desenrolava com uma rapidez assustadora. O homem encapuzado puxou Clara para trás, e Miguel viu a verdade brilhando em seus olhos. Eles já sabiam. É você quem eles querem, Miguel, Clara gritou, desesperada. Você não pode deixar isso acontecer, por favor. A confusão reinava, e a rapidez do evento deixou sem palavras. E com um movimento rápido, o homem encapuzado levantou uma arma, apontando para Miguel. O mundo inteiro parou. Todos os murmúrios, os olhares da multidão, tudo parecia sumir. Miguel estava em um pesadelo, em meio a um turbilhão de emoções explosivas. Vamos descobrir quem você realmente é, Miguel. O homem desferiu. Aos poucos, o eco de cada palavra dele ressoava mais forte na mente de Miguel. A identidade, as revelações, tudo estava interligado. A verdade desprezada que ele havia ignorado agora se desdobrava diante dele com uma clareza brutal. E nesse momento, os fios do passado, da dor e da verdade começaram a se entrelaçar. O pânico estava presente no olhar de Lua e Pedro, mas a descarga elétrica da revelação de que suas vidas eram todas conectadas era devastadora. Miguel percebeu que aquilo não era apenas sobre a vida de Lua ser ameaçada, mas sobre o que ramificava dentro dele, sobre o que ele acreditava ser sua família. Quem sou eu? Miguel murmurou enquanto sua mente girava. E exatamente nesse instante, tudo explodiu em uma estrondosa sequência de caos. Enquanto Miguel observava o homem encapuzado com a arma em punho, o terror paralisou o ar ao redor. A cidade parecia se desmaterializar, e tudo o que importava eram aqueles instantes. Ele olhou para Pedro, que tinha os olhos ar. Mas antes que a situação pudesse piorar, uma explosão repentina de luz iluminou a esquina. Um carro desgovernado atravessou a rua e colidiu com o grupo do homem encapuzado. O estrondo foi ensurdecedor. O caos tomou conta enquanto Miguel viu as pessoas gritarem e correrem em todas as direções, o medo se espalhando. Clara, a irmã perdida, aproveitou a distração e gritou: "Agora! Vamos!" Sem pensar, Miguel agarrou a mão de Pedro e puxou em direção à Lua e Clara. O homem havia caído para o lado, a arma escorregando em sua mão. "Precisamos sair daqui", ele ordenou. Mas antes que pudessem se mover, o homem se levantou, furioso, e gritou: "Vocês não vão escapar." A adrenalina disparava em Miguel, mas o choque das últimas revelações ainda ecoava dentro dele. "O que você quer dizer que eu sou parte disso?" Ele precisava entender, mas havia pouco tempo. "Se você tem os genes deles, as consequências podem ser catastróficas." "Lua, você precisa entender!" gritou Clara, mas o som já começava a se dissipar entre as sirenes que se aproximavam. Homem encapuzado avançou em direção a eles, mas um novo grito cortou o ar novamente. Era uma mulher surgindo da multidão. "Lucas, o que você está fazendo?" A mulher tinha um semblante familiar, e as palavras dela estunaram Miguel. Era Laura, sua ex-namorada. Ela mal havia saído da cidade há anos. O olhar dela estava cheio de desespero e preocupação. "Você não pode se envolver. Eles vão te pegar." Miguel ficou confuso. O que a Laura estava fazendo ali? "Como você?" A mulher não teve tempo de responder. Um dos homens encapuzados, mais próximo, puxou um objeto do bolso e o atirou para Laura. Ela se jogou para o lado, mas o objeto acertou outro homem que caiu no chão. A situação se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Não, não é o que você pensa!" Laura gritou para Miguel. Mas os rostos das duas mulheres se fortaleceram em algo memorável e revelador. "Você é parte na verdade. Miguel, você precisa saber que você e Lua, vocês têm uma ligação muito mais profunda do que imaginam." O coração de Miguel disparou. "O que você quer dizer com isso?" Ele estava à beira do colapso. A cada palavra, mais camadas de realidade se desdobravam. Os pais de Lua,
Eles não apenas morreram, eles foram assassinados porque descobriram o plano do seu pai e do meu. A voz de Laura se quebrou e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Você é filho de um dos principais envolvidos nessa trama e Lua é peça-chave disso tudo. Como assim? O mundo de Miguel estava desmoronando e cada nova informação cortava ainda mais. Isso não pode ser verdade. Sim, pode, gritou Laura, mas o pânico aumentava com cada instante. As sirenes se aproximavam e o caos estava em sua altura máxima. Você não tem ideia do que sua família fez, o que você poderá se tornar. Foi então que o impacto da revelação atingiu Miguel como uma onda. De alguma forma, Lua, você sempre esteve conectada a mim. O nó na garganta não desaparecia, mas a sensação de urgência era ainda mais intensa. Clara olhava para ele, um fervor de preocupação. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir, todos nós. E nesse momento algo mudou. Uma última explosão de luz ofuscou seus olhos, e Miguel percebeu uma presença familiar se aproximando. Era seu pai, surgindo como um espectro do passado. Miguel, não me coloque em perigo. Você, o que está acontecendo? A raiva e a confusão fervilhavam dentro dele. Todos os conflitos de amor, traição e lealdade se entrelaçavam no ar pesado. Eu não tinha escolha, eu fiz o que achava certo. O pai começou, mas o olhar de Miguel estava cheio de incredulidade. Você arruinou tudo e me deixou sem saber a verdade. Enquanto a multidão se dispersava, Miguel ponderava seu próximo passo. Ele estava bem no meio de um redemoinho de sentimentos e segredos. E se a verdade que você escondeu for ainda mais devastadora? Ele não sabia se conseguiria lidar com isso, mas as conexões estavam mais fortes, e algo profundo estava prestes a se revelar. Porque precisa saber, Miguel. Você é mais forte do que acredita, e a verdade está prestes a te encontrar. Apenas as sombras e o eco das sirenes restantes preenchiam o espaço que antes era uma esquina comum. A luta interior de Miguel começava a se intensificar e ele percebeu que aquele momento não seria o fim, mas o começo de uma batalha bem mais extensa. O homem olhou para Miguel, um olhar de desespero intenso em seus olhos. Você não entende, é por causa dela que todos estão aqui. Lua é mais do que você imagina. A tensão crescia, o peso das palavras moldando o ar ao redor deles. Miguel sentia-se perdido, uma tempestade de emoções desenrolando-se dentro dele, enquanto todos os elementos ao seu redor desapareciam. Ele não tinha escolha. Precisava saber a verdade. Qual é essa verdade? Miguel gritou, incapaz de conter o turbilhão em seu coração. As sirenes soavam mais perto e a adrenalina enchia o ambiente. O homem encapuzado parecia prestes a responder, mas uma explosão de luz cortou a escuridão da noite, fazendo todos os presentes se virarem em direção ao barulho. Um carro desgovernado apareceu, atravessando a rua com uma fúria descontrolada. A colisão foi ensurdecedora e o som do metal se chocando ecoou por todo lugar. O homem encapuzado levou a mão à arma, mas a distração foi o suficiente para Clara puxar a mão de Miguel e gritar: "Agora, Miguel, vamos!" Correram todos na direção oposta, mas mesmo enquanto seus pés batiam no chão, a cena ficou em câmera lenta. Miguel olhava para trás, sua mente tumultuada. A multidão em pânico, as sirenes gritando, e de repente ele viu algo que o fez parar em seco. O carro que tinha colidido agora estava pegando fogo. Vários homens encapuzados se arrastavam para longe, mas um deles não parecia tão sortudo. Estava caindo de joelhos, lutando para se erguer. E então, um grito. Uma mulher saiu do carro fumegante, suas roupas chamuscadas. Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. "Sofia!" ele gritou. Era sua esposa. O olhar dela estava cheio de desespero. Ela estava aqui, no meio disso tudo. "Miguel!" ela gritou, a voz tremendo. "Eles me forçaram a vir, um acordo que eu não pude quebrar." O olhar dela ardente, como se contivesse segredos que estavam prestes a explodir. O pânico se alastrava. Como ela estava envolvida? "Você sabia de tudo isso?"
Miguel perguntou, um nó se formando em sua garganta. A traição, as mentiras, tudo o que construíram juntos, agora ruía sob seu olhar perplexo. Não era assim que eu queria. Eu fiz o que eu tive que fazer para nos proteger. Respondeu Sofia, a voz quebra, os olhos cheios de culpa. Mas, antes que Miguel pudesse processar isso, o homem que havia aberto a porta do carro em chamas levantou-se, olhando diretamente para Sofia. Você não tem que nos levar. Você mentiu para ele. Lua, você é. Ele hesitou. A revelação pairava, perigosa e cortante. Eu sou filha dele? Lua disse mais uma vez, quebrando o silêncio. A verdade impactante fez Miguel tremer. O mundo à sua volta começou a girar. Não só ele, mas todos estavam interligados por uma trama que ele nunca imaginou. Não! Gritou Clara, enquanto os homens encapuzados se moviam mais perto. Seus rostos distorcidos pela raiva e confusão. A verdade não pode ser essa. Você não entende? Naquele momento, tudo se tornava um pesadelo em câmera lenta. Miguel olhou para a Lua, depois para Sofia, seu coração disparando. Você, minha filha? Como isso é possível? E quando as sombras ameaçadoras chegaram mais perto, desapareceram com um som distante, e algo explosivo aconteceu. O homem encapuzado caiu, a arma disparando no ar. A cena estava tomando um rumo aterrador e inesperado. Todos estavam congelados, a tensão se acumulando. Finalmente, o homem gritou. Eles estão vindo. Eu não posso segurar por muito tempo. A frase ecoou nos corações de todos, e os rostos pálidos mostravam um terror palpável. Miguel olhou para Sofia, para o homem que estava atrás dela, e a verdade que havia se revelado balançou como uma tempestade. Toda a vida deles estava a ponto de ser destruída. Qual era a verdadeira ligação entre eles? Como as peças se encaixavam? O passado escuro estava prestes a colidir com o presente. E Miguel sabia que o tempo estava se esgotando. O futuro da família dependia de um momento crucial, e os laços estavam prestes a ser testados de maneiras que eles nunca imaginaram. O céu noturno, antes calmo, agora estava repleto de incertezas, e a única certeza era que algo maior do que eles jamais compreenderiam estava prestes a acontecer. A verdade fugidia agora se encontrava armado com um destino sombrio. Qualquer ação que tomassem poderia determinar não apenas o curso de suas vidas, mas a verdade absurda que agora unia seus destinos. Enquanto Miguel observava o homem encapuzado com a arma apontada, a tensão no ar era palpável. Ele sentiu o coração bater acelerado, o estômago revirado. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo de uma vez por todas. Os gritos aumentavam, e a multidão... Miguel! Clara gritou, o desespero em seu olhar. Você não pode deixar isso acontecer. Temos que agir. O homem encapuzado avançava, sua voz rude cortando o pânico. Vocês não têm ideia do que esperam por vocês. Não estão a salvo. E quando todos pareciam paralisados, uma figura surgiu no meio da confusão. Era um rosto que Miguel não via há anos. Seu coração parou. Era Clara, a sua irmã. Mas não a irmã que ele conhecia, assim como cada camada de segredo que cercava Helena, envolvia tudo em mistério. Ela parecia mais jovem, os olhos brilhando com um tipo de determinação que ele não reconhecia. Clara! Miguel murmurou, quase sem tocar a voz. O que você está fazendo aqui? Você precisa saber a verdade, Clara gritou, e as palavras atingiram Miguel como uma descarga elétrica. As coisas não são como você pensa. Lua não é apenas sua filha, ela é a chave, e eles estão atrás dela porque ela é a última da linhagem. O ar pareceu congelar, ninguém se movia. Os homens encapuzados estão mais próximos, suas sombras se estendendo sobre eles. Miguel sentia que a realidade estava se desdobrando diante dele, desafiando tudo o que acreditava. O que ela estava dizendo não parecia possível. Você está dizendo que ela é da família? A voz dele tremia, e a confusão misturava a raiva. A multidão murmurava,
o choque se espalhando naquelas palavras, como se uma fúria de segredos finalmente estivesse surgindo à tona. Sim, Clara insistiu, seus olhos ardendo. Mas o que você não sabe é que a verdadeira razão pela qual eles vieram atrás de nós está mais próxima do que você imagina. E você também está na linha de fogo. O homem encapuzado deu um passo à frente, a arma tremendo em suas mãos. Basta, não há mais tempo para discutir. E antes que eles pudessem reagir, ele puxou o gatilho. Um som estonteante fez o mundo em que Miguel vivia desmoronar. O tiro ecoou e o impacto o atingiu em cheio. Seu semblante de horror agora é um eco do desespero. Ele estava a poucos passos, mas a realidade o golpeava a cada movimento. Clara tinha sangue escorrendo pelo lado, a visão engasgada e trêmula. Eu fiz isso por você, Miguel. Não deixe que eles interceptem a verdade sobre você. Clara, ele gritou, segurando-a com força, o mundo ao redor dele desmoronando. A revelação morreu em sua boca, e pela primeira vez, o peso de tudo parecia esmagá-lo. As mentiras, os segredos, as conexões impossíveis. Era tudo mais complexo do que ele jamais poderia imaginar. Mas enquanto Miguel se perdia naqueles olhos que o deixaram euforia e confusão, o homem encapuzado parecia incerto. A culpa pesava sobre ele, e por um momento a raiva desapareceu. Você não deveria estar aqui. O que você fez não era para ser assim. E antes que pudesse concluir, um grupo de figuras familiares surgiu da multidão. Cada um deles exibia uma expressão de surpresa e horror. Entre eles estava Sofia. Com um olhar fixo em Miguel, ela proferiu palavras que mudariam tudo. Miguel, nós não podemos mais esconder. O chão pareceu sumir sob seus pés. Uma nova reviravolta se formava. A declaração dela reverberou através do caos. Seus ocultos segredos agora lutavam para emergir, enquanto tudo ao redor dele parecia pronto para se desfazer em um misto de traição, amor e verdades assoladoras. A cena estava prestes a explodir em uma nova revelação. E, nessa confusão, uma única questão pairou no ar, como uma nuvem escura se aproximando. Quem era realmente Miguel? E quem ele tinha se tornado? A dança da Zida tinha começado, mas agora a melodia impossível de ignorar tomaria um novo ritmo, e sua vida nunca mais seria a mesma. O céu se iluminou por um instante. Miguel ainda segurava Clara quando Sofia apareceu, um olhar mais intenso que ele já havia visto. Não, vocês não têm ideia do que estão fazendo, ela gritou, mas ele não conseguia desviar a atenção de Clara, que gemia no chão. O sangue se espalhava, manchando a roupa dela, e um frio cortante desceu por sua espinha. Miguel, escuta! Clara ofegou. Ele não tinha certeza se ela ainda estava consciente. A voz dela havia se transformado em um sussurro. O que você precisa saber é que eu não sou a única com segredos. O homem encapuzado hesitava, sua expressão se contorcendo entre a raiva e a insegurança. Você não pode me seguir, Sofia. Isso não é como você pensa. A adrenalina pulsava nas veias de todos. A multidão murmurava e os olhares trocados eram de indignação e terror. Eu não estou aqui para discutir. Precisamos sair, todos nós. Sofia apertou a mão de Miguel, mas ele se soltou. Naquele momento, ele sabia que precisava saber a verdade. A verdade sobre o quê? Ele questionou, elevando a voz. Era um clamor por respostas, um desejo de entender o labirinto em que se metera. Clara respirou fundo, tentando reunir forças. Lua, você é mais importante do que imagina. E é hora de revelar quem você realmente é, Miguel. As palavras dela eram fraquezas expostas ao sol. Você é nosso irmão. Miguel congelou. O coração parou. O quê? Ele olhou para a lua e os olhos de ambos se conectaram. Uma onda de choque percorrendo seu corpo. Isso não é possível. Sofia distante estava tão atônita quanto ele. Clara, você não pode dizer isso. Não pode. O homem encapuzado agora parecia mais perdido do que nunca. Eu não sabia. Não estou preparado para isso. Sua voz tremia e a dúvida começou a reverter a raiva que antes dominava. Um facho de luz do carro da polícia cortou a cena e as sirenes aumentavam, cortando o ar como facas. Antes que alguém pudesse se mover,
Um segundo tiro ecoou. Clamor, um grito. Clara tinha se movido, empurrando Miguel, e estava agora caída, mais ferida do que antes. Ele gritou seu nome, voando até ela, mas o mundo tinha girado à sua volta. Eu não sou a única, Miguel. Seus pais. Eles não estão como você pensa. O que houve com a nossa família vai fazer o hoje parecer uma brisa. As palavras de Clara estavam semi-inconscientes, misturando dor e revelações. Há algo mais profundo que conecta todos nós. A multidão parou. O homem encapuzado olhava em volta, sua arma balançando nas mãos. Algo estava prestes a estourar, mas enquanto a tensão se estendia, uma batida ensurdecedora ecoou. A porta de um carro foi arrombada e uma figura feminina emergiu, envolta em fumaça e caos. Saia do caminho. Uma mulher com um olhar elétrico se lançou para a frente. Era Sara, a amiga de infância de Miguel, uma figura do passado que sempre pareceu fora de lugar. Miguel, você não sabe em quem está se metendo. Tudo isso é mais sombrio do que você imagina. O choque subiu como uma corrente elétrica por seu corpo. Miguel não conseguia pensar. Sara, o que você sabe? Ela olhou nos olhos dele, um brilho de urgência ali. Apenas que você tem que decidir. Você está em uma linha tênue entre família e traição. Luiz, o homem encapuzado, começou a recuar, pressentindo que o poder estava mudando. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Eu não posso deixar você sair e falar. A verdade soava como um trovão. Os segredos estavam se acumulando, e Miguel sentia como se o chão estivesse se esfarelando sob seus pés. Ele olhou para as pessoas ao seu redor. Clara, Lua, Sofia, Sara, cada uma carregando um pedaço do que não fazia sentido. A urgência do momento os envolvia como uma redoma. Foi quando a mente de Miguel foi invadida por uma memória súbita. A imagem de seu pai rindo e de sua mãe se virando para ele. Disseram no fundo que sempre teve que proteger a verdade. Mas qual verdade? Ele estava cercado por mentiras. Em meio ao caos, uma sirene final cortou o ar. O que estava para acontecer poderia mudar tudo. A revelação do que Miguel realmente era parecia se desenrolar lentamente. Ele percebeu que o que quer que acontecesse a seguir não apenas definiria quem ele era, mas também quem ele poderia se tornar. Então, o que vai ser? Perguntou Sara, desafiando Miguel a decidir. E todos ali sabiam que o futuro era uma linha fina, prestes a ser rompida. A confusão reinava. Os gritos misturavam-se ao som das sirenes que se aproximavam. Miguel estava em choque, segurando Clara enquanto a vida dela escorria entre seus dedos. O homem encapuzado hesitava. Sua determinação estava vacilando. Sofia estava paralisada, sem saber se deveria avançar ou recuar. Você não pode fazer isso. Miguel gritou, parcialmente por sua irmã e parcialmente por sua própria sanidade. Olhando nos olhos de Clara, ele viu a fragilidade da vida. Por favor, não desista agora. Clara, com um esforço sobre-humano, levantou a mão. Miguel, você precisa saber o que está em jogo. Não é só sobre nós. É a verdade sobre a nossa família. Tudo isso tem a ver com você. Chega! O homem encapuzado gritou, apontando a arma. Eu não posso deixar que vocês descubram. É muito arriscado. Ele estava prestes a puxar o gatilho quando uma sombra surgiu na porta do carro em chamas, criando uma distração. Parem! Era Laura, a amiga de Miguel, em pé, com os olhos fixos no homem. Você não entende. O que você está fazendo só vai piorar as coisas. Ouvindo a voz de Laura, o homem, parecendo surpreendido, hesitou. O que você sabe, Laura? Perguntou, sua voz mais baixa, como se estivesse pesando as consequências. Tudo! Vocês precisam de respostas. Não são os únicos envolvidos nesta trama. Laura avançou, enquanto Miguel olhava para Clara, que lutava contra a dor. O momento estava carregado de tensão. Cada segundo contava. As sirenes já ecoavam perto. As luzes piscando, refletindo a urgência da situação. Miguel, o que deixamos para trás não pode ser ignorado. Nós precisamos encarar isso juntos, Laura insistiu, segurando o olhar dele. Clara gemia. Eu não tenho mais tempo.
Miguel, confie nela. A verdade, você precisa lutar por isso. E em um movimento que misturou coragem e desespero, Laura deu um passo à frente. Você não precisa escolher entre eles e nós. Podemos resolver isso. Isso despertou algo em Miguel. A vida de Clara era preciosa, mas a verdade não poderia ser ocultada por mais tempo. Ele olhou nos olhos do homem, que agora estava hesitante, tenso. Você não precisa fazer isso. Podemos encontrar uma saída juntos. As palavras de Miguel perfuraram o ar, fazendo todos ao redor pararem para escutar. Durante um breve momento, o mundo pareceu congelar. As sirenes estavam mais próximas, mas o homem encapuzado parecia repensar suas ações. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, quase em desespero. Mas a verdade começava a se desenrolar. Clara, com sua última força, olhou para Miguel. A verdade nos libertará. Os homens encapuzados se distanciavam, e as pessoas ao redor começavam a se mover lentamente. Clara sussurrou. Eu sempre estarei aqui, Miguel. Nunca desista. Então a tensão atingiu seu auge. Tudo poderia ser resolvido naquele momento, mas uma explosão de gritos e movimento repentino a partir das sombras trouxe a realidade de volta. A multidão estava novamente em pânico. O homem encapuzado disparou a arma para cima, as pessoas gritando e correndo. Vamos começar de novo. Nesse instante a multidão se dividiu, criando um caminho. Miguel viu sua chance. Ele olhou para todos aqueles ao seu redor. Por que deixá-los sofrer? Vamos juntos, para a verdade. Com isso, todo o peso do passado nas costas, Miguel sentiu que estava acordando de um pesadelo. Podia não ter todas as respostas, mas sabia que se permanecessem juntos, poderiam encontrar um caminho. Ele corria para a liberdade, o futuro diante deles. E enquanto a luz da cidade iluminava as sombras de suas almas, Miguel sentiu que, apesar de todo o sofrimento, havia um vislumbre de esperança. Era hora de liberdade, hora de dançar novamente. Antes que as bordas da realidade se levassem o que sobrou de sua vida, uma última mensagem ecoou dentro dele. Ninguém pode nos parar agora. Se você gostou dessa história incrível, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Apenas